Bom, pessoal, tem que falar algumas coisas aí que está acontecendo, né? Muitas pessoas me pediram para dar opinião sobre a luta do Israel Adesanya e Dricus du Plessis. Eu estava bem confiante no Israel Adesanya. Sinceramente, eu não vi ele perdendo essa luta. Eu não gosto de fazer aposta assim, mas se fosse para apostar todo o meu dinheiro, eu com certeza colocaria no Israel Adesanya. Claro que ele fica muito triste, né? Porque não era esse resultado que eu esperava. Eu fiz a minha análise ali, né? Para mim mesmo, não faço assim análise de vídeo. Posso até começar a fazer, mas sou um pouco assim, vamos dizer assim, um pouco ruim para fazer esse tipo de análise, então eu prefiro não fazer. Mas como eu já lutei com ele, então eu poderia fazer isso. Então eu fiz isso para mim, para os meus amigos, muitos me perguntaram e eu falei assim, olha, você pode esperar isso, mas foi totalmente diferente. Não sei o que aconteceu, porque eu não consegui enxergar o Israel perdendo. Claro, eu não sei, né, como que o Israel tava, porque a gente tá ali, né, a gente não fala de lesão, não fala do que acontece, de problemas, a gente tá ali, pô, quer lutar, quer ganhar, sem dar desculpas, né? Então, talvez o Adesanya tinha uma lesão, não sei. Pode ver que ele chutou muito pouco, né? E coisas que eu falo, aquele chute por dentro do Adesanya, pô, é muito bom. Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas ele consegue fazer isso muito bem. Eu sabia que era uma arma boa e ele não continuou fazendo, né, esse chute por dentro ali da perna. Até o Dricus falou que isso incomodou muito ele. Também me incomodou, né? Então eu sei que eu falei isso antes, né, para as pessoas que me perguntaram. Pô, ele não continuou fazendo isso, então ali, porra. Então, pô, quando vem sua mão, eu acho que fica mais fácil, né, de o adversário se proteger ou de sair, porque ficou uma coisa ali mais boxe, né? Então ficou mais fácil para ele. Bom, é isso. O Dricus agarrou ali o Adesanya, ele deu uma cansada, mas pô, se manteve ali, tá vindo bem, mas eu achei que ele ia muito melhor do que aquilo, mas não foi do jeito que eu imaginei. Acho que também não foi do jeito que o Israel imaginou, mas é isso, acho que, pô, vida que segue. Vou estar aqui torcendo para ele, como sempre venho falando, isso é sincero, né? Pô, respeito muito ele, gosto do estilo de luta, um cara que tem uma história aí, pô, maravilhosa. Eu também, pô, todo mundo sabe, eu venho me espelhando muito nele, um cara que sabe o que tá fazendo, só que essa última luta não deu para ele. Espero que ele se recupere, fortaleça a sua mente e volte mais forte. Bom, aproveitando aqui, falando dessa luta, depois eu não que chamei, mas falei que ia descer para o peso médio mais uma vez aí. Luta, tudo acontece. Ou você perde ou você ganha, mas eu acho que é uma luta boa para mim. Eu e o Dricus, eu vejo ali o estilo de luta, eu faria totalmente diferente do que o Israel fez. Claro que é o que eu imagino, mas isso tudo pode mudar. O Israel também imaginava algo diferente, tenho certeza, e foi diferente. Mas eu ia treinar, eu ia focar numa luta assim, para fazer o meu melhor e sair com a vitória. Depois que eu fiz isso, o Dricus, ele falou do meu peso, né? I honestly don't think Alex Pereira should drop down to 185. If he wants to, great. But then we're going to hear the excuses. Primeiro, quando eu dei a desculpa que o peso me prejudicou e tal, pô, nunca ninguém concordou, nunca ninguém falou, né? Porque se eu usava isso como desculpa, as pessoas não queria falar, é isso mesmo, pô, o peso foi um problema pro Alex. Não, todo mundo ficou quieto. Mas depois que eu falei aí de descer mais uma vez, a primeira coisa que o Dricus du Plessis falou foi que isso foi um problema quando eu lutei com o Adesanya, que eu tomei o nocaute. Cara, eu fiz isso a minha vida toda. Pra quem não sabe, eu já desci 8 vezes para 81 quilos. Eu desci para 81 quilos em toda essa minha carreira, né? E sempre 85 quilos. Então eu judiei muito o meu corpo, né? Pô, ficando mais velho e sempre fazendo a mesma coisa, descendo muito. E nas últimas lutas, não só essa que eu perdi, mas nas outras também eu já vi uma diferença. Eu vi que não estava sendo legal para mim e aquela última foi o aviso que eu tinha que subir de peso e foi o que eu fiz. Mas se vocês se lembrar, quando subi de categoria, eu falei, eu posso fazer isso de novo, né? Descer do peso médio, mas eu preciso de um tempo, eu preciso me recuperar. Então eu acho que eu consegui me recuperar. Eu já tenho 4 lutas, se eu não me engano, nessa nova categoria, onde eu já tirei um tempo para descansar. Eu acho que se eu descer mais uma vez, eu vou descer bem, sem desculpas, né? E aquilo, eu quero ganhar, posso perder? Ok, o bom é que eu tenho isso em mente, porque aí eu vou mais forte. Então é isso, né? Explicando aqui, né, do que o Dricus du Plessis falou. E parece que ele tá com um pouco de medo, né? Stay at 205, fight your fight. So let me handle my business, you handle your business. Tem um outro cara que realmente quer lutar comigo, ele fala assim, ei, pode vir, tô te esperando. Mas não, ele tentou me deixar com medo para mim não fazer isso, porque quem tá com medo é ele. Bom, o Caleb também vem falando do Giri, né? Do Giri Prochazka, que é um lutador falso, né? Que ele não é tão bom assim, porque perdeu 2 vezes para mim.
E, cara, todo mundo sabe da minha história, assiste as minhas lutas, não só no UFC, mas no kickboxing, no Glory, mais alto nível do kickboxing, e o que eu fiz com os meus adversários. Então, ele está tirando essas duas lutas para falar mal do cara. Eu acho que o Ankalaev tem que tomar muito cuidado com o Rakic, do jeito que o Ankalaev vem se comportando nas últimas lutas dele. Pô, ninguém gosta, cara. Pô, uma luta que teve um empate, todo mundo tá vendo, né? Então, eu tô muito ansioso. Eu não sei, pra falar a verdade, eu tô aprendendo o que é ansiedade, né? Acho que essa vontade que eu quero, né, que eu tenho para lutar com ele e mostrar o que eu posso fazer, eu já falo logo aqui, eu deixo tudo registrado. Não sei se eu ganho, não sei se eu perco, isso eu falo em todas as lutas. Para quem me acompanha, vê que eu sou um cara muito, assim, muito realista, entendeu? Eu sei o que acontece numa luta, você pode perder e você pode ganhar. Mas eu tô aqui, cara, pô, com a convicção que eu vou ganhar essa luta, né? E é isso, é assim que eu penso e as coisas vêm dando certo. Eu acho que ele tem que tomar muito cuidado com o Rakic, né? Ele tá falando muito de mim, né? Pô, que vai me nocautear e tudo mais. Pô, é o que ele fala, né? Mas na hora a gente vai ver se é isso mesmo. Mas eu acho que ele tem que tomar muito cuidado com essa luta, que é uma luta muito, muito perigosa para ele. Então, manter o foco nessa luta, né? Que ele vai pegar um adversário muito duro. Bom, pessoal, falar um pouquinho, né, da minha luta, minha próxima luta contra o Khalil. Eu também fiquei um pouco surpreso quando me ofereceram ele. Eu, sinceramente, eu achei que seria o Ankalaev, mas quando... eu tô aqui para lutar. Eu tô aqui para lutar. Muitas pessoas falaram, né, que ele acho que é o 8º do ranking, não sei, e tipo, isso atrapalhou muito o ranking do UFC. Mas eu acho que é quem tá mostrando trabalho, né? Eu acho que ele é um cara que vai ser uma boa luta para os dois, né? Os dois ali da trocação, né? Eu acho não só para os dois, né? Mas para quem tá assistindo, entendeu? Como eu falei para vocês, pô, eu achei que era o Ankalaev, mas eu acho que a organização vê também que é um cara que, pô, não entrega uma luta boa. Então, pô, eles estão fazendo tudo isso para vocês, né? Para agradar vocês. Da mesma forma que eu não era ranqueado e as coisas aconteceram muito rápido, olha só o que vocês têm sempre quando eu luto. Então, eu acho que eles estão pensando a mesma coisa com o Khalil, dando essa oportunidade para ele, e não importa o ranking. Importa o trabalho que ele vem fazendo, mostrando e dando um show. Então acho que vai ser uma luta muito boa. E para as pessoas que querem envenenar, né, sei lá, ou falar mal do UFC, estão aproveitando isso, né? Mas a mesma coisa, repito aqui, quando foi comigo, que fizeram comigo, eu não era ranqueado, fui ranqueado ali rapidamente. Vocês viram que não foi algo falso. Me colocaram ali rapidamente para disputar o cinturão. E olha o que eu venho entregando para vocês. Então eles estão fazendo a mesma coisa. O UFC está pensando em vocês, de entregar o show. Vocês que pagam por esse show. Vocês sustentam isso. Então eles estão fazendo isso. Pense bem, não escuta essas pessoas que querem ganhar like, alguns repórteres aí que, pô, gosta de falar mal do UFC porque não tem a oportunidade de estar junto com a organização, eles preferem falar mal. Então não vai na ideia deles, veja o que eu tô falando para vocês e a gente vai entregar uma luta muito boa para vocês. Bom, pessoal, todo mundo quer saber, né, sobre eu lutar com o Ankalaev. Eu venho aqui falar para vocês que, pô, eu quero muitas pessoas aí não acreditam, né, no meu chão, acho que vai ser um problema para mim. Todo mundo sabe da história do Glover, que ele fez, né, nesse esporte. Eu venho aprendendo muito com esse cara, não só ele me passando as técnicas, mas a gente treinando junto com toda a minha equipe. Eu acho que, pô, minha equipe tem total condição, né, de estar à frente aí com qualquer cara do Wesley. Eu venho aprendendo com essas pessoas, para mim é um prazer, um privilégio. Eu tô no lugar certo. Então, muitas pessoas me perguntam e eu sempre quis lutar com o Ankalaev, mas eu joguei isso para a organização, deixei bem claro, né? Vim aqui falar para vocês, deixei bem claro, mas o Ankalaev não quis lutar comigo, né? Eu não sei o motivo, se é aonde ia lutar, se ele não queria lutar, né? Ele não é campeão, ele não tá na posição de escolher nada. Eu acho que é a oportunidade que aparece, ele não quis aproveitar. Ele tem os motivos dele, eu não sei qual que é, mas eu venho aqui falar para vocês. Não tenho medo de ninguém, pô, cara, todo mundo sabe da minha história, tudo que eu já fiz, quem eu já enfrentei, não só no MMA, mas no kickboxing. E eu venho fazendo um excelente trabalho e, ó, cara, é óbvio que eu quero lutar com esse cara. Aí eu sou um cara competitivo e não só lidando ali com a emoção, né, mas com a razão de ter treinado bem, de estar aprendendo e evoluindo a cada dia e mostrar isso para todo mundo, né, para os meus fãs que tá o tempo todo ali me apoiando, e é isso que eu posso fazer. Mas eu acho que ele dificultou as coisas, mas uma hora eu encontro ele.
aproveitando aqui, conto com a torcida de todos, né? Todos os meus fãs. Pô, até arrepio aqui, né? Na hora que eu falo dos fãs, pessoas carinhosas que tá me apoiando, muitas pessoas falam do inglês, pô, que o cara não fala inglês. Isso no começo falaram alguma coisa, mas eu fui mostrando quem eu sou, realmente quem eu sou. Isso foi agradando essas pessoas e ver que eu venho entregando um show sempre para vocês. Então acho que é isso que importa. Claro que seria muito melhor, eu confesso que seria muito melhor se eu falasse inglês para estar me comunicando mais com vocês, na hora de eu estar passando algo, falando algo, isso seria muito importante. Mas, como eu já falei em várias entrevistas, a minha dificuldade é aprender inglês, estou tentando me esforçar um pouco mais agora. E é isso, acho que cada coisa no seu tempo, mas acho que o principal é entregar o show para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho, a atenção de vocês. Sou muito grato por isso. Chama!